Ele precisa de mais tempo. Esse recesso tem que ser maior para ele. Ele precisa amenizar a sua alma, para que veja que o Brasil precisa de respeito, de união, de pessoas e de parlamentares que foquem o bem dessa nação. Chega de ódio, é muito ódio. A tributação de renda e patrimônio dos ricos. Obrigado, presidente. O cadeirante, macho, que foi o vereador uma vez mais votado do Fortaleza, aí o escudo foi caminhado. Senhoras, senhores, vejam a contradição. Toda vez que o senhor Sérgio Moro é questionado sobre o caso Queiroz e Flávio Bolsonaro, ele diz: essa não é uma questão do Ministério da Justiça. Quem está apurando isso é o Ministério Público do Rio de Janeiro e nós não temos que nos envolver. E agora vem uma posição da Polícia Federal isentando o senhor Flávio Bolsonaro de lavagem de dinheiro nas negociações dos imóveis que ele fez. O senhor Sérgio Moro mente descaradamente, trabalha em orientação à Polícia Federal para blindar a família Bolsonaro dos seus crimes. Isso não pode deixar de ser dito. Trabalha de forma deliberada para proteger Flávio Bolsonaro e companhia. Senhor presidente, eu acho muito engraçado a esquerda dizer de que o ministro Sérgio Moro estaria usando a Polícia Federal para proteger Flávio Bolsonaro, mas e a mesma Polícia Federal? Aquela consultazinha da... Pode ser um minuto, presidente? Presidente, eu acredito que tem deputados aqui que precisam de um tempo mais para descansar a cabeça e o coração. Parece que voltou pior do que ano passado. É muito ódio no coração. Chamar ministro aqui de ladrão. Ele precisa de mais tempo. Esse recesso tem que ser maior para ele. Ele precisa amenizar a sua alma, para que veja que o Brasil precisa de respeito, de união, de pessoas e de parlamentares que foquem o bem dessa nação. Chega de ódio, é muito ódio. Não é hora disso, senhores. Vamos nos unir para o bem dos brasileiros. Rondônia, Brasil, nós precisamos nos unir para defender essa nação que tanto precisa de boas reformas. Tem deputado que precisa retornar para o recesso e retirar esse ódio do coração. Pelo amor de Deus! Senhor presidente Rodrigo Maia, nobres colegas parlamentares, hoje é o primeiro dia... Presidente, eu acho muito engraçado a esquerda dizer de que o ministro Sérgio Moro estaria usando a Polícia Federal para proteger Flávio Bolsonaro, mas e a mesma Polícia Federal que disse que Greenwald não tinha nada a ver com relacionamento com os hackers. Ou seja, a mesma Polícia Federal isentou o dono do Intercept no caso dos hackers. E olha que ele estava deliberadamente atacando o chefe da Polícia Federal. Ora bolas! Quer dizer que quando a Polícia Federal libera Greenwald, ela está fazendo certo. Quando ela prova de que o senador Flávio Bolsonaro não fez lavagem de dinheiro, ela está aparelhada. A esquerda está surtando. Um minuto, presidente. Presidente, gostaria de solicitar o tempo da liderança, por gentileza. Senhor presidente, ano passado eu tive a honra de presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional num momento crucial para o país, um momento que vinha com muitas novidades do presidente Jair Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo,
a gente viu o Brasil resgatando a sua credibilidade internacional. Tiramos, depois de 20 anos no papel, o acordo de Alcântara. O Brasil fechou o acordo Mercosul-União Europeia, que mais cedo ou mais tarde será analisado por esse Congresso. Estamos aí preparando as malas para entrar na OCDE. Retornamos recentemente da Índia. Acordos de veículos automotores, México, Argentina, o EFTA, enfim. O Brasil deslanchou na área internacional. E a esquerda, ela sabe muito bem que isso aí se deve à reforma da Previdência, principalmente. Essa, que é dita a reforma das reformas, é que deu a garantia que o governo tem força para aprovar outras reformas, como, por exemplo, a tributária e a administrativa. Ou seja, o Brasil, prezado Poit, economicamente, já está no rumo do sucesso. E a esquerda fica feliz por quê? Porque eles já afiam os dentes para tentar retornar daqui a 3 anos na próxima eleição ou, se depender deles, de um impeachment a qualquer custo. Então, senhor presidente, o que eu chamo a atenção das pessoas aqui é que a gente não pode repetir o erro que ocorreu no passado, onde o Brasil foi muito bem economicamente, saltou lá da 48ª economia do mundo para a 9ª economia mundial, num período de 20 anos, que foi o período do regime militar, mas negligenciou a parte da cultura e da educação. Não vou discutir os méritos, agora é muito fácil de você apontar os erros, mas a ideologia gramscista, ela invadiu as nossas universidades. E é por isso, e exatamente por isso, que a esquerda centra o seu foco e as suas energias no Ministério da Educação contra o ministro Abraham Weintraub, que, além de ter feito o melhor dos Enems de todos os tempos, eu desafio aqui alguém a levar na Comissão de Educação uma pessoa que tenha sido prejudicada no SISU. Houve um erro que atingiu aqueles erros, 0,001%, e que foi consertado em 20 horas após detectado. Então não existiu prejuízo para os alunos, tudo segue normalmente, mas a esquerda vai fazer das tripas coração, vai fazer o diabo para tentar retornar ao poder, porque a parte da educação não é nem sensível, é essencial para que eles retornem ao poder. Então o ministro Abraham tem o nosso apoio, a hashtag Fica Abraham liderou o Twitter nesses últimos dias, no apoio espontâneo da população. Esse é o recado que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Eduardo Bolsonaro. Com a palavra, o deputado Vinícius Poit, do Novo, do Estado de São Paulo. Nobre presidente, nesta primeira sessão do ano, eu quero aqui desejar aos colegas um bom ano, que nós tenhamos o espírito de Brasil, deixando em segundo plano as questões partidárias e, acima de tudo, o melhor para o nosso país. O que é bom para o país, vamos apoiar. O que for ruim para o país, eu também vou contra. Agora, o que é a favor, por gentileza, vamos todos juntos dar uma demonstração de união para todo o Brasil. O melhor para o país, através da união de todos nós, pensando num Brasil grande e a questão partidária em segundo plano. Um bom Brasil 2020. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento também para cumprimentar ele que no ano de 2000... A excelência dispõe de até 3 minutos, deputado. Sou eu. Falarei 3 minutos na minha vez. Isso. Digníssimo presidente Charles, nobres colegas, uma honra estar nesta tribuna mais uma vez, principalmente nesse primeiro dia. Nesse segundo ano de meu mandato, pretendo continuar com as mesmas intenções, defendendo sempre o Brasil, o povo brasileiro e, acima de tudo, progresso, desenvolvimento e respeito. Estarei aqui defendendo. Sou contra o fundo eleitoral, sou contra o fundo partidário. Eu, na minha opinião, o partido, através de seus filiados, devem apoiar. A política não deve ter lastro em dinheiro. Hoje, com as redes sociais, nós conseguimos nos comunicar com todos. E a rede social
está à disposição de todos. É o que dá uma igualdade, equidade. Ninguém é mais que ninguém pelo dinheiro. Eu quero que todo cidadão brasileiro tenha condições de vir aqui para esta casa como nós viemos. Todos têm que ter esse direito. E a partir do momento que o valor pecuniário entra em ação, essas pessoas serão prejudicadas. Também estarei lutando aqui e denunciando coisas erradas. Acabou o tempo de pessoas que querem se servir do Brasil. Agora é hora de servir o Brasil, servir sua cidade, servir seu estado, servir o seu país. Gasolina, óleo diesel. O presidente Bolsonaro reduziu o preço da refinaria 3 vezes consecutivas, não baixou 1 centavo na bomba. Tem que acabar com esses espertalhões. Quer ser malandro, jeitinho brasileiro, vai acabar. Baixou o preço na bomba, baixa o preço também para o consumidor. Remédios no Brasil, preços exorbitantes, lucros de 500, 1000%. E a população que mais precisa, como compra o remédio? Tem o lucro, mas sem capitalismo selvagem. O lucro é justo, é merecido, mas não explorando as pessoas, principalmente na área da saúde. Então, neste ano, estarei aqui com o mesmo ímpeto, com a mesma força de vontade, respeitando os colegas e convidando a todos para que neste ano pensemos muito mais no Brasil do que nas questúnculas partidárias. Vamos olhar o que é bom para o nosso país. Vamos ajudar o presidente. Se tiver algo errado, eu também estarei denunciando, mas quando tiver coisas boas, também reconheço as coisas boas, porque ninguém está nesse governo para prejudicar a população. Todos queremos o melhor para o povo brasileiro, e é isso que eu conclamo a todos nesse primeiro dia. Vamos lutar por um Brasil digno, justo para todos, e nós teremos o nosso valor reconhecido por todo mundo. Muito obrigado, nobre presidente, que coloque na Voz do Brasil, por gentileza. Muito grato. Obrigado, nobre deputado Bibo Nunes. O pedido de Vossa Excelência será atendido. Com a palavra o deputado Leônidas Cristino, do